Oi, gente! Bem-vindos ao programa Chá da Tati. Como estão todos? Espero que estejam todos bem. Estamos com mais um programa que a gente vai tratar de uma forma muito específica, também falando sobre saúde, um tipo de terapia. A gente vai falar sobre como a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde mental. A gente tem trazido isso de formas diferentes. E dessa vez a gente vai falar sobre traços de caráter, análise de traços de caráter. A gente vai conversar com o Marcelo Ramos, vocês já devem ter visto ele por aqui em algum lugar, e a gente vai falar mais sobre isso logo depois da vinheta. Oi, meus amores, que bom ter vocês de volta. A gente vai conversar com o Marcelo Ramos sobre traços de caráter, análise de traços de caráter, mas antes da gente trazer o Marcelo, eu quero trazer uma pergunta que eu tenho trazido nos inícios de programa. Como você pode incorporar mais momentos de tranquilidade e silêncio na sua vida cotidiana? Essa pergunta vai ficar para vocês aí pensarem um pouquinho e que a gente vai conversando isso em outros programas também. Então eu quero te dar boas-vindas, Marcelo, obrigada por estar conosco. Já nos conhecemos de redes sociais, de YouTube, a gente já conversou antes, mas a gente vai trazer de novo esse assunto de análise de traços de caráter. Mas antes da gente começar, vamos para quem é o Marcelo e vou deixar com você aí sobre o que a gente vai falar. Olá a todos, um excelente dia, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Sou Marcelo Ramos Dias, sou analista de traços de caráter, tá? E hoje você vai, com certeza, se envolver muito nesse tema. E olha, eu queria falar algo para você, muito forte. Você é um livro aberto e que as pessoas leem sem você perceber. Você sabia? Você não está aqui por acaso. Sabe aquelas frases que te incomodam, aquelas frases que parecem que batem nas tuas dores mais profundas, aquela frase que você já criou até uma cortina para querer não permitir com que as pessoas vejam quem você é na tua essência? Pois é, às vezes as pessoas te rejeitam, as pessoas te abandonam, as pessoas te humilham, as pessoas te traem, te usam e fazem aquilo com uma naturalidade. Você vai vivendo um papel que não é mais o seu. Mas sabe por que eles estão fazendo isso? Porque você é um livro aberto. Mas hoje, se você ficar aqui até o final, você vai entender que você tem capacidade de fechar esse livro e se blindar. Então, eu convido você para ficar até aqui conosco até o fim. E com certeza, muita coisa vai mudar aí na tua cabeça. Bom, vocês já viram como vai ser o conteúdo desse programa, né? A gente vai falar sobre isso, você fique aí. Eu quero já agradecer quem está aqui conosco para fazer esse programa acontecer, que é a Ideal Fit, a Cheiro de Rica, Cris Maier, que são nossos parceiros. A Cheiro de Rica vocês conhecem, que é uma loja de perfumaria e sex shop que tem aqui não só em Peruíbe como em Itariri. Cris Maier, que é o nosso hair designer, que trabalha aqui com a gente, que trabalha cuidando aí dos apresentadores da casa, e também a Ideal Fit, que é a nossa personal aqui, né? Aquele que cuida da gente. E com o oferecimento desses nossos parceiros, eu quero já começar com a pergunta: como assim eu sou um livro aberto? Como assim as pessoas podem me ler? E qualquer pessoa consegue olhar para mim e saber mais sobre mim? Sim. Na verdade, quando nós falamos sobre análise de traços de caráter, a análise de traços de caráter, ela tem todo um estudo científico, tá? E até as pessoas muitas vezes, Tati, confundem isso como se fosse um dom, uma questão espiritual, uma questão assim, que será que foi revelado para ele? Será que é alguma entidade? Será que é um dom que ele tem de revelação? Enfim, as pessoas questionam muito sobre isso, me abordam na rua, e até mesmo meus clientes de terapia, as empresas que a gente vai, falam assim, mas como é que você sabe, né? Isso é ciência. Então, a gente, através da análise de traços de caráter, de William Reich, que ele, na verdade,
pegou todo um conteúdo também que vinha desde Freud, né, e foi aperfeiçoando, acabaram tendo uns atrizes, mas enfim, isso aí não convém para agora do programa. E acabaram trazendo 5 traços de caráter que todo indivíduo tem, que se forma desde a mielinização. O que é a mielinização? Desde o ventre, da formação do ventre, tá? Então ela vai do ventre lá, da gestação, até o primeiro mês de vida. Primeiro traço, depois do primeiro mês ao primeiro ano, depois do primeiro ano a 2 anos e meio, 2 anos e meio aos 4 anos e 4 anos aos 6 anos. Então isso vai dar forma a todo o corpo, formato de rosto, posição de cabelo, tudo. Então a criança não nasce predisposta totalmente a ter um formato de corpo ou de rosto. São as experiências desde a mielinização que vai trazer toda essa formação do indivíduo, e com isso as dores emocionais e os recursos que eles possuem. E é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. Então você está me dizendo que, além do meu biotipo, da genética, o meu corpo ele vai tendo uma formação física e também emocional que estão correlacionadas, que à medida que os meus pais, a reação dos meus pais na gravidez, a maneira que eles vivem aquele período de gestação, como eu estou sendo educado até os meus 6 anos, o tipo de vida que eu estou inclusa, isso vai moldando não só a minha mente, as minhas dores, que é o que você vai falar, como também o meu biotipo físico, e que isso faz com que, bem atento, eu estou te mostrando sinais de como eu tive essas experiências e o que foi? É mais ou menos isso? É óbvio que nos meus cursos que eu dou sobre formação de traços de caráter, ou mesmo nas empresas que a gente apresenta esse processo para estar lá remanejando funcionários, enfim, tem todo no âmbito terapêutico, na parte de casais, enfim, tudo se aplica à análise de traços de caráter. Vamos lá. O que acontece? Vamos pegar então esses traços para você entender. O que eu vou falar aqui não são patologias, é o nome que foi dado para cada um desses traços, tá? Então entenda, não é patologia. Patologia é uma doença. Então, entenda, isso aqui que eu vou falar são os traços. Então, da gestação lá, do primeiro mês de gestação, de lá da formação até o primeiro mês, se forma o primeiro traço, que é o esquizoide, tá? Esquizoide não é esquisito, esquizoide não é uma doença, tá? É o traço esquizoide. Do primeiro mês ao primeiro ano vai se tornar a oralidade, que aí tem o oral da falta, o oral do excesso. Do primeiro ano aos 2 anos e meio vai se tornar a psicopatia. Psicopatia não é o psicopata, aquele que quer matar, não, tá? É o traço de caráter. Aí, desses 2 anos e meio aos 4 anos, período de desfraude, a gente vai falar aqui rapidinho, ali se forma o masoquista, que também não é o sadomasoquista, né? Alguém que gosta de apanhar como patologia, tá? Não. E, por fim, o rígido, né? Que é dos 4 anos aos 6 anos, tá? E a gente vai começar aqui a detalhar um pouquinho melhor cada um desses traços. Então, esses traços, eles trazem consigo dores e recursos. Todo ser humano ele vai ter acesso a 5 dores básicas e diversos recursos. É como eu sempre digo, né? Deus é tão bom que, diante da própria vida que nos proporciona as experiências das dores, Ele nos deu os recursos para que a gente pudesse superar essas dores, tá? Então, o que vai acontecer? Então, é muito nítido que quando falamos que é um livro aberto, por quê? Porque, guarda isso que eu vou te dizer, enquanto você não consegue viver os teus recursos, as tuas dores ficam expostas. Quer ver uma coisa, Tati? Por exemplo, o que eu estou expressando? Tristeza, preocupação, felicidade, vitória. Você é analista? Não? Você percebe como a gente é um livro aberto? Sim. Tá? Só que o nosso inconsciente trabalha de maneira muito forte. E as dores emocionais são interessantes porque, perceba, as pessoas conseguem perceber dores emocionais e quando percebem, mesmo que inconsciente, ela vai começar a bater em cima dessas dores. Por isso que tem pessoas que sofrem, por exemplo, num casamento, ou que sofrem sendo humilhadas, enfim, certas coisas, e sempre vão ser humilhadas. Até o dedo podre, não vamos ter tempo de falar tudo isso sobre isso, mas vamos entender. Então vamos lá. Vamos primeiro
Traço. Vamos falar do primeiro traço, mas assim, só retomando. O traço, o meu traço físico, quando a gente fala análise de traço de caráter, o meu traço físico pode mostrar para as pessoas, principalmente para quem entende sobre isso, ou às vezes quem não entende, mas tem uma certa facilidade em ver que o nosso corpo fala, o nosso traço físico pode mostrar para as pessoas qual é o tipo de caráter, dor e recurso que eu tenho. Sim. Então, exatamente por isso, quando você falou empresa, uma pessoa que tem um olhar mais analítico pode saber, de acordo com o meu traço, qual é a função que eu posso exercer, qual é a função que eu não posso exercer de jeito nenhum. Exatamente. Então, isso que você está dizendo aqui, o meu corpo, não só o meu gestual, estou triste, estou feliz, estou contente, mas também eu paradinha, com cara de nada, fazendo a egípcia, as pessoas conseguem, com um bom olhar, ter informações a meu respeito. Sim. Vou pegar um exemplo, você pega uma fala maravilhosa do Central do Empreendedor, né? Da Central do Empreendedor. Então, olha só que interessante. Vamos supor que a Central do Empreendedor vai fazer uma contratação de novos funcionários. Aí ela procura nos contratar. E o que a gente faz? A gente, dependendo do formato das pessoas, a gente sabe se essa pessoa vai ser boa na parte administrativa, vai ser boa para a questão de vender o produto fora, entende? Se ela vai ser boa na parte de execução, se ela vai ser boa na parte de administração. Então, isso somente olhando para o rosto, sem precisar, anteriormente, perder tempo com aquele excesso enorme de currículos, tá? Que muitas vezes você vai precisar entrevistar, coisa e tal. Então, só de olhar, dependendo da vaga que está disponível, a gente já consegue definir isso através da análise de traços de caráter. Entendeu? Mas vamos entender um pouco melhor isso, Tati. Você me permite, em alguns momentos, fazer uma breve leitura sua? Claro que sim. Então tá bom. Estamos aqui para isso. Prometo que vou ser discreto. Não, pode falar com tranquilidade. Mas beleza. Então vamos lá. Primeiro momento, olha só que interessante, como aqui você é um livro aberto. O traço de caráter esquizoide, acredito que ele deve aparecer na tela. Sim, temos imagens. Você vai perceber o seguinte, o traço de caráter esquizoide se forma desde lá da formação do ventre ao primeiro mês. O que acontece com o traço de caráter esquizoide? Olha só que interessante, tá? Aquela criança na fase da gestação, toda a pressão externa, o que é pressão externa? Medos da mãe, problemas de discussões entre o pai, um pai omisso, um pai que discute, que bate, que agride, alguns tipos de vício entre os pais. Essa criança está indefesa no ventre. Então o que acontece? Ela não consegue se proteger. Toda a pressão externa, ela é direcionada ao órgão que cresce com maior rapidez na criança, que é a cabeça. Então, automaticamente, toda essa pressão que ela está vivendo, tá? Ela começa a entender o seguinte, o que está acontecendo lá fora é inconsciente isso, mas eu estou explicando de uma maneira que você que está me ouvindo entenda. O que está acontecendo lá fora deve ser culpa minha, porque eu estou aqui dentro e eles estão lá discutindo. Aonde que ela vai ter essa noção, esse entendimento? Quando ela começar a atingir um pouco mais a idade da razão, talvez lá nos seus 8, 10 anos, ela vai acessar essa informação de que toda aquela discussão que continua, ela está sendo causada por culpa dela. Então, o primeiro sentimento que o esquizoide tem nesse período de gestação, até mesmo durante o parto, por isso que vai o primeiro mês, é o sentimento, a dor da rejeição. Então, o que acontece? Quanto maior for esse ambiente externo prejudicial, maior vai vendo o tamanho da testa. Olha o tamanho da testa. Daqui nós estamos mostrando da moça, né? Mostramos anteriormente do moço. Mas olha só que interessante. A cabeça, ela começa a criar uma cabeça mais oval, mais comprida, com a testa grande. E um detalhe, os olhos começam a ficar meio desfocados. Percebe que ela parece que está olhando para mim e para você ao mesmo tempo? Sim. Tá? Sim. Alguns vão falar isso é um estrabismo, coisa e tal. Não, na verdade isso é uma característica do esquizoide. Então, eu posso chegar claramente para essa mulher e dizer para ela o seguinte, falar, olha, você tem um sentimento que te dói de rejeição. E com certeza ela vai falar assim, é verdade, como você sabe? Que você é bruxo. Né? Não.
Vão falar, você é bruxo, você tem um dom de revelação, coisa e tal. Estamos falando de ciência. Certo. Né? Então, o que acontece? Quando a gente olha para esse tipo de traço, você vai ver que normalmente ela tem essa característica. O rosto dela costuma ser mais pálido, né? Você vê que ela não está com batom aí, você tem um lábio mais pálido. Então, assim, existem características tanto da formação do corpo como na formação do rosto, que a gente vai falar mais de questão do rosto, que demonstram que ela teve essa fase. Então, é claro que eu posso chegar e posso dizer também que a relação dos pais dela não era nenhuma mil maravilhas. Ok? Sim. Então, percebe como um simples olhar eu posso dizer que ela é um livro aberto? Sim, com essa informação, então, é muito, muito nítido isso. Claro, né? Quando você olha para essa pessoa, que tem pessoas que têm essa característica, eu que não tenho conhecimento, talvez não soubesse, mas inconsciente, talvez eu poderia usar até essa dor contra ela, é isso? Exatamente, mas olha só que interessante, foca novamente o olhar nela e você vai perceber o seguinte, você consegue mesmo que inconsciente perceber que existe uma dor, são chamados muito de nerds, uma culpa, uma dor, certo? Na própria expressão dela, é a expressão de quem, certo, tem dificuldade. Então, pessoas esquizoides, você vai ter várias características dele, ele prefere às vezes ficar, quanto mais esquizoide, entenda, tá? Uma coisa importante falar, ninguém é formado de um traço só. Sim. Então, pelo menos 3, vamos passar pelos 5, mas pelo menos 3 vão sobressair sempre. De 3, 4 ou 5. Então, pessoas sempre são assim. Então, uma mistura dos traços. Não é uma coisa, tá? né? Mas, por exemplo, então, são pessoas, quanto mais esquizoide, mais isoladas elas querem ficar. Por quê? Porque elas têm medo de serem rejeitadas. Ok? Uau. Ok. Tá? Então, o livro aberto. A mesma forma, essa que você percebe, né? Uma testa, mas você percebe que essa já não tem um olho tão desfocado. Tá? Por quê? Porque ela vai ter um pouco do outro traço, tá? Que nós vamos falar mais à frente. Então lembra? É uma mistura, mas a tese denuncia ele. Olha aí no caso dele, tá? E normalmente todo esquizoide, quanto maior a esquizoidia, ele usa óculos. Olha isso. Tá? Tá. Usa óculos. Sejam bem-vindos. Prazer, esquizoide. Né? Qual é o recurso desse camarada? Como é que chamam gente assim? Que a gente conhecia nerd. Nerd. E o nerd, por que era chamado de nerd? Estudioso, isolado. Muito inteligente. Então, qual é o recurso do esquizoide? Certo? Para toda dor, Deus deu um recurso. Então, ou seja, ele é uma pessoa que se sente muito rejeitado, mas em contrapartida, ele tem visão fora da caixinha. Ele é muito inteligente. Dá uma olhada lá no Bill Gates e dá uma olhada no mapa de testa que ele tem. Dá uma olhada no foco dele. Você dá uma olhada, por exemplo, no Gustavo Lima. Olha o quanto o olho dele é desfocado e o tamanho da testa dele. E vai dizer que o camarada não é inteligente? Entendeu? Mas por quê? Porque ele tinha tudo para ser rejeitado, mas quando ele elimina a dor dele e começa a usar o recurso, ele chega onde ninguém chega. Ok? Entendi. Deu para entender? Podemos para o segundo traço? Podemos ir para o segundo traço. Estou correndo assim porque a gente sabe que o programa não tem o tempo que eu gostaria. Não tem o tempo que a gente precisaria. Mas antes de começar, deixa eu falar da Nona Rosa então. Pra gente ir pro segundo. Nona Rosa, que vocês conhecem, até tem a maravilhoso xícara. Lugar, maravilhoso Uma lugar. Delícia lá, Nona Rosa. Sensacional. Eles são... Primeiro que eu gosto muito deles, a Nona Rosa fica ali... Para quem vai para Ana Dias ali, para quem está na Padre Manuel da Nóbrega, está no número 356, eu sempre troco, número 356 da Padre Manuel da Nóbrega. Então, se você tiver Itariri, Pedro de Toledo, da onde tiver, fácil de acessar. É uma conveniência que está cada vez mais um delicioso café, que fica ali dentro do Alto Posto Ana Dias, fácil de encontrar. A Nona Rosa, ela trabalha com cafés diferentes, cafés especiais. É um lugar que você consegue levar o seu amigo, levar alguém para surpreender. Eu sempre falo da Nona aqui
como um lugar que quando você tá com um dia cheio, você pode ir lá para tomar um café, porque parece que é longe, mas é fácil de acessar e parece que você não está na cidade. O telefone lá da Dona Rosa é o 13997214453. Você pode ligar com 1 hora de antecedência, você diz que está indo para lá, eles fazem a mesa posta. Com 1 dia de antecedência, você pode pedir o café colonial, que é um café que ela vai deixar montado para você chegar lá e surpreender quem você quiser. Dona Rosa, um beijo para Andresa e eu aconselho vocês, lá tem o chá da Tati, tem muita coisa boa lá. Vamos para o segundo traço? Vamos para o segundo traço. Bora! Vamos lá pro oral. O oral é interessante. O oral, lembra? Então, falamos lá do esquizoide desde a gestação até o primeiro mês, tá? Então vamos lá, vamos abrir outra página do livro, do oral. Primeiro mês ao primeiro ano. A oralidade, ela funciona o seguinte: criança nasceu, tá ali, criança chora, tá? O oral se divide em 2 partes, o oral da falta e o oral do excesso. Tá. Já me identifiquei aí, hein? A diferença do oral do excesso pro oral da falta é que um recebeu de mais, o outro recebeu de menos. Mas a gente vai falar sobre isso aqui. Vamos lá. O que acontece? O oral, assim, a criança chora. Ora, a criança tá chorando. Ela tá chorando por quê? Tá com fome? É que todo mundo pensa de princípio, já reparou? Sim. Mas ela chora só porque tem fome? Não, porque tem frio, porque tá com cólica, porque tá sozinho, porque quer chamar atenção, é o jeito que ela tem de se comunicar. Exatamente. Mas normalmente o que a maioria das mães fazem? Dá o peito. Ou dá o peito, ou dá a mamadeira, ou dá a chupeta. E atenção. Vou falar uma coisa pra você que gosta de ficar dando muita chupeta pra criança. Troque a chupeta pelo seu olhar. Porque você vai ajudar a ter uma criança muito melhor emocionalmente. Olha só que interessante. Quando você chega na oralidade, a criança chora não é só porque ela tá com fome. Só que normalmente, quando a criança chora, ainda mais antigamente, as mães eram mais dedicadas à casa. Hoje, somente com rede social, com tudo, então isso ainda vai se agravando cada vez mais. Mas olha só que interessante. A criança, ela chora porque ela quer atenção. Eu tenho um livro chamado 8 Segredos do Casamento Surpreendente. E nesse livro eu falo sobre a questão da parte da criança, que é interessante que a conexão do olhar para a criança, ela é capaz de trocar 2 vezes mais, prefere ficar olhando para a mãe do que um brinquedo luminoso com LED tudo piscando. Tá? Por quê? Porque a conexão para a criança é o mais importante. Tanto é que a criança, ela calma só de ouvir a batida do coração da mãe. Então, ela conecta esses olhos nos olhos. Então, a criança, ela chora também porque quer atenção. Só que acontece, a mãe vai lá, pega e põe uma chupeta. A mãe vai lá, pega uma mamadeira, certo? Ou a mãe Sim. vai lá, só dá de comer. O que vai acontecer? Essa criança começa a formar dentro do hábito, né? Ela vai começar a entender o seguinte, pô, toda vez que eu choro, minha mãe se aproxima e me dá a comer. Então, quer dizer que se eu como, eu tenho atenção. Certo. Ou seja, essa criança, ela tem acesso à segunda dor emocional dela, que é o abandono. E ela começa a entender que a maneira de ela aliviar o abandono dela é comendo. Aí tem o oral do Excesso. Porque o oral do excesso, o que a mãe vai fazer? Chorou, a mãe já chega, toma. Mãe já chega, toma. Toma a chupeta, vai, fica quieta aí, ó. Vai, ó. E aí o que vai acontecendo? Ela vai comer para chamar a atenção. Ela não vai comer só porque ela tem fome, porque ela entendeu que comendo vai chamar a atenção. Né? Ela vai ter atenção daquela pessoa com ela o tempo todo. Exatamente. Já o oral da falta, o que acontece? É aquela criança que às vezes se mata de chorar, coisa e tal, e nem sequer tem atenção. Aí de vez em quando vai lá, então essa come de menos, tá? Certo. Mas a dor do abandono, tanto do oral do excesso como do oral da falta, tá? E é interessante que você pode reparar o seguinte, olha bem essa foto aí, né? Você já reparou, assim, que o olhar dela é um olhar de quem tá pedindo colo?
Sim. Já reparou? Sim. É aquele olhar assim com quem diz, tá pedindo, né? Olhar de quem quer alguma coisa. O oral, ele já tem um olhar de quem deseja, de quem se sente abandonado. Então, o abandono é a dor emocional do oral. Então, quando eu falei que você é um livro aberto, por quê? Porque dependendo desse traço, né, de quando você olha para ele, né, e ali tem bastante detalhes que a gente não tem condições de falar de tudo agora, mas você vê só, você vai percebendo que ele vai pegando, formando essa parte mais arredondada do rosto, principalmente essa questão das bochechas. Você percebe que o oral, quando ele sorri, mesmo essa aqui é a oral da falta, tá? Depois ele põe lá do excesso, mas olha só, percebe que o sorriso mostra os dentes? Sim. Sorri, Tati. Olha lá, tá vendo? E percebe que quando ele sorri, essa maçã do rosto se sobressai. Close na Tati. Tá vendo lá a maçã do rosto sobressaindo, os dentes mostrando, né? Quanto mais oral, você chega a ver até o dente siso lá atrás, né? Eu acho que eu me identifico aí, hein? Exatamente. Então, assim, agora eu pergunto pra você, o quanto a dor do abandono te machuca, Tati? Muito. Absurdamente. De fato, é onde dói. De fato, é onde dói. E você pode perceber que todas as pessoas que te machucaram até hoje, te machucaram exatamente nesse aí, lugar. Na rejeição e no abandono. Exatamente. Não foi? Foi. Porque o teu livro está aberto. Qual é o recurso do oral? Tanto do oral do excesso como do oral da falta. Qual é o recurso que eles têm? São extremamente carismáticos, comunicativos. Será que a Tati está aqui no programa Chá da Tati por acaso? Acho que não. Não, por quê? Porque o oral, ele tem a necessidade de chamar a atenção. Entendeu? É isso. Então, ele vai chamar a atenção, ela quer a atenção, ela quer sentir-se abraçada, ela quer se sentir amada. Então, perceba, o que o oral vai fazer? O oral é aquele que vai com facilidade, junta grupo, junta amiga, tá sempre rodeado, gosta de ir pra pizzaria, gosta de estar rodeado de pessoas, né? Então ele é muito comunicativo, ele é abraço. Você quer um conselheiro bom, é um oral. Ele pode não saber muita coisa, mas ele é ótimo para dar conselho, gosta de falar, né? Quanto mais oral, fala mais pelos cotovelos. Sim. Mas é uma pessoa que quem tem um amigo oral é um amigo que tá ali, é pau pra toda obra, né? Sim. Tudo bem? Então, para dor emocional, que é do abandono, ele tem o quê? Uma pessoa comunicativa, uma pessoa carinhosa, espontânea, que abraça, que ama, se entrega nas relações, né? Sim. Então, olha que interessante, eu olho um moral do excesso, eu olho um moral da falta, eu sei que ali tem uma facilidade daquela pessoa de se entregar para as relações, enfim. Então, aí vai indo. Percebe como nós somos um livro aberto? Sim, de fato, de fato. De fato, isso do oral, para mim, o que você está dizendo é muito, muito latente. E é engraçado como na minha vida, mesmo pessoas que não conheçam os traços de caráter, de fato eu sinto isso muito forte na minha vida. O abandono, às vezes a fala do você vai ficar sozinha. E aí é papo aí para terapia. Olha só que interessante, na empresa, principalmente com patrões narcisistas, ou mesmo um casamento com homens narcisistas ou mulheres narcisistas, você vai reparar que eles conseguem meio que inconscientemente, porque vão batendo, aí quando eles batem na dor do oral, a partir do momento que eles aprenderam a bater na dor do oral, é aquela dor que ele vai bater para poder manipular o oral. E assim manipular também o esquizoide. Então, ou seja, você vai ver que pessoas narcisistas têm uma facilidade tremenda de fazer isso. Então, é necessário com que essa pessoa ela entenda esse traço, ela entenda o que está acontecendo, ela entende que o livro dela está aberto para quê? Para que ela sare essa dor emocional que ela tem, trabalhe essa dor emocional, e aí ela comece a viver os recursos dela, porque quando ela começa a ver o recurso, pode bater em cima da dor, mas a dor não dói mais.
É isso. Eu já vou falar da Black Laser e a gente já passa para o próximo traço, porque é muito assunto, eu estou muito encantada, como sempre, né, quando você vem aqui, e, enfim, qual que é o próximo? Psicopata. Ah, meu Deus, antes de falar do psicopata, lembrando que não é uma patologia, Não. vamos falar da Black Laser. Gente, a Black Laser é uma empresa que fica aqui na cidade de Peruíbe, que você consegue ter impressões a laser, você consegue ter, gravação a laser e impressão 3D. Eu troquei aí esse rolê. A gente estava falando um pouquinho até com o dono da Black Laser, eu converso com ele no meu dia a dia, estava falando sobre a formação da Black Laser, como que isso se deu e a importância de quando a gente quer fazer alguma coisa fora da caixinha. Estava falando sobre o esquizoide. Uma empresa para esquizoide. É uma empresa para esquizoide. Você está pensando fora da caixinha, você pode procurar a Black Laser. A Black Laser, ela faz gravações a laser, então você quer dar alguma coisa personalizada para alguém, você quer fazer um brinde, você é uma empresa que quer fazer troféus para entregar para os seus colaboradores, enfim, é o lugar para você procurar. E impressão 3D, a gente sempre fala disso, vê isso, parece tão distante, e eu faço questão de ressaltar que vocês têm isso aqui pertinho na Black Laser, facinho de encontrar, e vocês vão conseguir falar com eles pelo Instagram, pelo telefone que é o 13991632522. Vocês conseguem falar com a equipe e você quer presentear, você quer fazer uma coisa diferente, procura, que os caras são bons do que eles fazem. Black Laser tá aqui pertinho de você. Vamos falar agora então do psicopata. Psicopata, lembra? Psicopata não é o patológico, tá? Por favor, Sim. Não é aquele serial killer. Sim. Tá, não. Esse é o traço de caráter, foi o nome dado, tá? A psicopatia daqui do traço, tá? Ela inicia lá a partir, lembra, quando eu falo assim, não é que bateu um mês certinho. Esse é o padrão. Tem pessoas que desenvolvem essa esquizoidia até um ano, modo de dizer. Então, assim, Sim. Mas o padrão é esse. Vamos lá. Do primeiro ano aos 2 anos e meio, tá? É aquela história. A criança começa a ter contato seguinte. O pai começa a chegar e fala assim, olha, dança aqui pra mim, ou dança pra titia, coisa e tal. E de repente a criança pega e não quer dançar, por quê? Né? Ah, dá sorrisinho, coisa e tal, né? Aquela coisa toda. Você começa a forçar. E quando a criança às vezes não quer fazer, deixa ela aí quieto, né? Tá de lua, não quer. Tá bom, vai, eu dar uma palmadinha na criança, né? Porque não quer fazer. Ou seja, tá de birra. Então a criança, ela começa a falar assim, inconscientemente, o que ela pensa? Pô, quer dizer então que quando ela precisa de mim, ela me trata bem? Mas quando ela não precisa de mim, ela me despreza? Então essa criança ela vai começar a afunilar, triangular as escolhas dela. Olha só que interessante. Então ela começa a triangular. Olha só essa mulher, tá vendo? Sim. Então perceba que o rosto dela triangula, tá? Ele começa a afinar. Quanto mais fino vai indo pro queixo, mais triangular vai ficando, mais a psicopatia. Só que não é só isso, o corpo dela também é todo triangular. Você vai ver que aqui é triangular para a cintura, da cintura é triangular para as coxas, da coxa é triangular para a batata da perna. Então ela vai formando esses triângulos, né? Olha só que interessante, essa formação do corpo vai se dando pelas experiências e traumas externos que ela está tendo, que vai formando, dando formato ao corpo do indivíduo. Sim. Ok? Então ela não nasce com predisposição para ser. Mas ela parece a mãe dela que também tem o mesmo traço. Se a mãe dela tem psicopatia, tá? Com o traço, não estou falando patologia. Mas olha só que interessante. Você já reparou que é o seguinte, pessoas feridas não ferem? Sim. Pessoas curadas não curam? Sim. A tendência, tem gente que fala que é maldição hereditária, fala isso, fala aquilo. Não, a tendência é o seguinte, que aquilo que eu tenho de dor, eu transfira para as pessoas que estão no meu meio. Então a tendência é muitas vezes que a gente possui uma dor tão forte, latente no livro aberto, e que eu acabo transferindo para os meus filhos essa mesma dor. E potencializo neles. E aí já tem a parte genética que é parecida, mas na mielinização, nessa formação, ele vai adquirir traços semelhantes porque ele está sentindo as dores semelhantes que ela passou.
Repetindo o padrão. Repetindo um padrão. Vou dar um exemplo para você, vou dar um filminho para você assistir de 15 minutos. Vida Maria, tá lá de graça na internet. Olha lá e você vai entender a repetição de padrão. Tá? Então vai ver o seguinte, por quê? Porque a avó fazia a mesma coisa, que a mãe fazia a mesma coisa, que a filha faz a mesma coisa, e se não houver uma quebra desse padrão, vai ficar fazendo gerações e gerações. E aí os próprios traços também se estendem nessas gerações, porque às vezes uma dor é tão latente na avó, que passou para a mãe, que passou para ela, e vai dando esse formato para o corpo. E aí, como a gente quebra esse padrão? Qual é o recurso do psicopata? Tá, o recurso do psicopata é interessante que o psicopata, a dor emocional dele, que eu não falei, né? A dor é o quê? Ser usado ou manipulado. Tá. Essa é a dor dele. Então, essa mulher aí, tenta usar ela, que você vai ver que encrenca que você vai arrumar. Tenta se meter, tenta dar um baile nela, que você vai ver que você vai arrumar pra cabeça. Vai ser um quebra-pau feio, tá? Não Mas qual o recurso dela? Por exemplo, essa mulher aqui, com certeza, eu contrataria ela para ser vendedora na minha empresa. Por quê? Porque ele aprende a ser negociador. O psicopata é um excelente negociador. O psicopata, ele dá nó em pingo d'água. Ele aprende a agilizar. Ele é ágil. Pessoas com traços de caráter psicopata são excelentes, tá? Não gosto de perder, não gosto de ouvir não, mas são excelentes para conquistar, tá? Então, esse traço de caráter tem como qualidade ser um excelente líder. Então tá aqui um excelente líder, tá? É óbvio que tem todo um conjunto de coisas que aí, se você quiser, que tem empresa que quiser entrar em contato depois, está no final do nosso telefone, você pode entrar em contato, você vai entender melhor. Aqui não dá tempo de explicar tudo, né, Tati? Tudo, mas é importante. Tá? Esse trabalho com empresa deve ser muito especial no sentido de, se você tem os funcionários de acordo com cada função, essa empresa vai voar, então, né? Usando esses recursos. Por exemplo, você pega lá uma líder de equipe, coloca o moral, ela vai abraçar todo mundo. E aí qualquer um enrola ela, porque ela vai, coisa e tal. Mas você coloca uma psicopata, com ela é regra. Eu quero saber de resultados. Eu quero saber... percebo, o psicopata ele precisa ganhar. Tá. Então, ou seja, você entregou algo na mão do psicopata, ele precisa ganhar. Ele não aceita se ele não tiver algum tipo de benefício. Isso pode ser numa relação, pode ser na relação com o marido. Tudo bem. Não estamos falando de chantagem, não é isso que eu estou falando. Mas veja, mas mesmo na relação com o marido, se ela chegar e tiver com essa maneira, tudo bem. Olha, eu vou te dedicar amor, carinho e atenção. Mas eu também quero. Porque se eu não tiver, certo, tem uma chance muito grande da fila andar. Né? Para o meu entendedor, minha palavra basta. É o suficiente. Tá? Então, assim, pessoas com esse traço são excelentes líderes, excelentes negociadores. Então, percebe como é um livro aberto? Sim, é um livro aberto de fato. Tá? E se eu chegasse para essa mulher e falasse assim, eu muitas vezes chego nos caixas do mercado e falo para as pessoas assim, olha, eu quero dizer que Jesus te ama muito, mas deixa eu falar uma coisa para você. Como dói as pessoas ficarem te usando, né? Aí as lágrimas começam a correr. Eu falo assim, sabe, mas você tem valor, você tem potencial. Você só está no lugar errado, mas você tem potencial. Deus vai te abençoar, entendeu? Então, a pessoa começa a chorar, sem entender, mas foi uma revelação? Não, é por causa desse entendimento. Então, eu vejo empresas grandes aqui em Biriba, em outros lugares, né, o quanto preciso, às vezes, saber fazer esse remanejamento para que eles possam ter um melhor aproveitamento dos seus colaboradores. Dos seus né? colaboradores e fluir Muito melhor. Bem. Próximo traço? Masoquista. Vamos usar um exemplo aqui de masoquista. Quem lembra da Dilma? Ninguém esquece da Dilma, né? Então, olha só que interessante. Percebe que a Dilma ela tinha um corpo todo quadradinho? Sim. Ela não era assim quadradinho? Rosto mais quadradinho? Olha o exemplo desse homem aqui, ó. Tá vendo? Percebe como o rosto dele parece mais um quadrado, um retângulo? Sim. Tá? As pessoas masoquistas, elas se formam o quê? No período do desfraude. Então é dos 2 anos e meio aos 4 anos. O que vai acontecer nesse período? É onde ela tem acesso ao seguinte, a mãe vai trocar a fralda, que nojo, ai. Ou pro marido, pô, tu nem ajuda, tá vendo teu filho aí que tá todo mijado, coisa e tal, tu não ajuda, coisa e tal, né?
Fica aquela coisa... E aí o que vai acontecer? Essa criança, ela começa a se sentir humilhada. Então a dor do masoquista é a humilhação, tá? Pessoas com masoquismo é aquela bomba relógio. É aquela bexiga que você enche e não vai esvaziando, vai... Ele vai aguentando, ele vai aguentando, ele vai aguentando. Por isso que ele vai ficando assim, quadrado. Tanto é que a tendência do masoquismo, ele tem muitas dores musculares, ele tem bruxismo, tá? Tem prisão de ventre. Por quê? Porque ele procura, sabe, ele se trava, ele é aquela pessoa que faz de tudo, ele engole sapo para não entrar numa briga. Então, por exemplo, onde que o masoquista a dor dele é ser humilhado. Então ele vai fazer tudo para não ser humilhado. E para não ser humilhado, ele vai procurar ser sempre muito organizado. Então, um pedreiro masoquista, você vai contratar ele, ele vai terminar. Por quê? Porque ele não quer falhar, ele vai ser detalhista às vezes. Você pega um masoquista numa empresa, ele é ótimo na parte administrativa, não põe um masoquista para vender que ele não vai. Não vai acontecer. Não vai. Você vai mandar embora, às vezes, um excelente administrador porque ele está numa função errada. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, o masoquismo, tudo tem sua exceção. Porque, lembra, mistura de traço. Sim. Mas, por exemplo, você que é mulher, que quer arrumar um marido que tem uma grande tendência a ser fiel, masoquista. Que é ali. Uma mulher a ser fiel, masoquista. Por quê? Ele vai fazer de tudo para não fazer caquinha. Então ele vai entrar numa relação e ele vai fazer de tudo para sustentar aquela relação, para não sair daquela relação. Por quê? Então ele vai querer as coisas organizadas, vai querer, enfim, e aí vai. Então, a dor emocional do masoquista, ser humilhado. Qual o recurso dele? Certo? É ser extremamente organizado. É ser dedicado, ele gosta de ser fiel, ele gosta de organização, ele gosta das coisas direitinho, gosta de combinar a cor, certo? É o masoquista... Ele gosta dos pingos nos is. Pingo nos is. Agora, por exemplo, você pega pro esquizoide e fala assim, de última hora, vamos viajar, vamos sair, vamos para um lugar aí que sem saber o destino? O esquizoide fala, tô dentro. Mas fala isso pro masoquista, você perdeu o juízo? Como é que a gente vai viajar? Tu sabe quanto tem de conta no banco? E as contas nós temos que pagar? Né? Não, as coisas não é bagunçada assim. Nós precisamos marcar o dia certo, saber o que vai levar, né? Que lugar a gente vai ficar? É, exatamente. Ela não é bagunçado desse jeito. Esse é o masoquista. Então a dor emocional do masoquista é ser humilhado, em compensação de ter como recurso ser muito organizado, ser dedicado, ser fiel nos tratos, né? Sim. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. A gente já falou de 4 traços e aí tem muita coisa aí que depois a gente precisa falar. A gente, de fato, é um livro aberto e isso tá... Eu sempre falo, quando você vem aqui, você aluga alguns apartamentos da minha cabeça. Vamos falar do último traço, que depois eu tenho mais algumas perguntas. Vamos lá. E o último traço, que é o rígido. O rígido, na verdade, ele pega dos 4 anos aos 6 anos. O que é o rígido? Bom, você aí tem filhos... Você já viu aquele filho que quando você vai andar de mão dada com a tua esposa, a primeira coisa que ele faz é ir lá no meio e querer separar? Tá? Sim. Ou seja, o rígido normalmente, ele é tratado assim, são pessoas que estão tratadas mais como a bonequinha, o bonequinho, e normalmente ele pensa o seguinte, pô, pera um pouquinho, papai tem mamãe, eu vejo um cachorrinho que tem lá a cachorrinha, eu vejo um coelhinho que tem a coelhinha, tá aí eu, né? Então, o que acontece? Nessa fase onde que ele começa a ter acesso à dor do sentir-se trocado ou traído. Pô, meu pai me trocou pela minha mãe. Quantas crianças, quantas mães com rigidez e filha com rigidez disputam a atenção do pai com a própria mãe? Disputam a ponto de quebrar o pau. Certo? E por que disputam? Por causa da rigidez. A rigidez, ela vai fazer com que essa pessoa, ela tenha acesso a essa dor. Eu me sinto trocado, traído. Então o que acontece? O rígido, quando ele tem essa dor, ele vai começar a buscar a perfeição. Então, você faz academia aqui, né?
como você já anunciou, e aí você vai perceber o seguinte, na academia tem aquelas moças que estão todas lá, são perfeitinhas, bem delineadas, homens bem delineados, perfeitinhos, coisa e tal, né? Você vai ver que o rígido, olha só, coisa interessante, percebe que o olhar do rígido é um olhar sedutor, né? Sim. Não é que ele é sedutor no sentido de que ele quer te conquistar, quer ter uma relação com você. Não, o olhar do rígido é sedutor, tá? Então você percebe que é um olhar que é meio que mexe, vai lá no estômago, né? Você percebe que ele tem curvas muito bem delineadas, tá? Os contornos, principalmente do lábio, os lábios, quanto mais rígido, você percebe que ele tem um desenho perfeito, tá? E por que todo aquele culturismo à perfeição, tá? Porque quanto mais rígido a pessoa for, mais ela entende que o corpo dela tem que ser perfeito, porque ela não quer ter, de repente, o dissabor de sentir-se trocada ou traída por qualquer outra pessoa. Então ela tem a cobrança de ser perfeita. A cobrança de ser perfeita. Quanto mais rigidez, mais é perfeita. Então vamos entender o seguinte, mas só que é o seguinte, a dor emocional dela é ser trocada e traída, tá? Então, tentar atrair uma pessoa com rigidez... Meu silêncio fala muito, né? Tá. Pensa bem. Só que o que acontece? Porque a pessoa que tem rigidez, ela não admite ser trocada e traída. E se ela for trocada e traída, ela vai ou dar na mesma moeda, ou ela vai se vingar, até porque ela tem assim. Ela tem uma tendência muito grande. Então a dor emocional dela é ser trocada e traída. Mas qual é o recurso dela? Perfeição. Você quer uma pessoa, certo, para fazer as coisas com perfeição, é o rígido. Então, se eu quiser uma casa impecável, linda, eu contrato alguém com traços de masoquista com rigidez, e aí eu posso ter certeza que vai ser um... Ou se... Eu tô falando besteira, é isso, né? Não, você tá me provocando. Peraí, antes da gente ir, porque a gente já tá indo pro final do programa. Você tá me provocando. Te provoquei e vou pra Central do Empreendedor, e aí a gente volta com essa provocação. Gente, Central do Empreendedor é quase uma menina dos nossos olhos aqui. A Central do Empreendedor é uma empresa, uma contabilidade que não atende só a Peruíbe. Ela se estendeu para atender a Baixada Santista, depois ela se estendeu para atender o estado de São Paulo e agora atende o Brasil inteiro. E é assim, não é só atende, é 24 horas no ar, de segunda a sexta-feira. Se você quiser uma contabilidade para você conversar, resolver suas questões, a Central do Empreendedor, ela se atualizou, ela está junto com esse novo estilo aí de empreender, que às vezes não tem hora, você não tem tempo, você precisa de um tempo para poder conversar, para poder entender, consegue se concentrar à noite, você já tem com quem falar. A Central do Empreendedor é uma contabilidade que vai te auxiliar cuidando da sua empresa de dentro para fora. Como é que isso funciona? Eles vão entender a sua empresa, o que você precisa, como você precisa ser atendido, eles vão estar lá disponíveis para poder te ajudar na contabilidade. A gente está falando aí, o problema da contabilidade, se você não tem alguém de confiança, é assim, o erro que acontece hoje você vai ver lá na frente. A Central do Empreendedor não deixa isso acontecer, ela está cuidando lá, atenta, focada, para que você não tenha problemas e se concentre naquilo que você sabe fazer. Eu vou dar para vocês o telefone da Central do Empreendedor, é o 13 99774 4573, é o WhatsApp. Você consegue entrar em contato com eles 24 horas por dia. Prestem atenção nisso, de segunda a sexta-feira, você que é empreendedor, precisa cuidar do teu negócio, você encontrou o teu lugar, não importa onde você esteja no Brasil, a Central do Empreendedor consegue te atender, tá bom? Te provoquei, a gente tá indo pro final do programa, então você tem tempo agora, você tem 5 minutos, hein? Pra falar, então tá bom. Livro aberto e resumir tudo que você me contou até agora. Então por que você me provocou? É uma boa funcionária, é uma rígida masoquista? É, desde que ela não tenha outra rígida perto no ambiente. Uau! Senão ela vai disputar. Senão vai disputar. Pode ser com a filha do patrão, não tem problema. E aí vai. Então aí você tem que ter um cuidado.
Tá? Então depende muito do lugar, como eu falei. Até você vê que até numa contratação, uma funcionária, ela é assim. Então, Tati, mas vamos lá. Você percebe quanto as pessoas são livro aberto? Sim. Faz sentido o que eu falei para você no começo desse vídeo, desse programa? Ok? Então perceba o seguinte. E se você conhecer com profundidade essa técnica, como será a tua vida? Se eu conhecer... Eu sendo uma oral, pelo que eu entendi, eu sou oral, eu não manipularia as pessoas, o que é muito bom, e não usaria isso a meu favor. Mas eu, como oral, entender o meu recurso e saber como eu posso me blindar, ia me safar de um monte de decepção por aí. Eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas foi como eu me senti aqui no nosso papo. Legal. Agora imagina só. Imagine você, se você começar a entender os traços do teu marido, se você entender os traços da tua esposa, entender os traços dos teus filhos, entender quais são os recursos e o que dói nele, para você não mais bater na dor dele e começar a investir no recurso dele. Você que não tem namorada, de repente quer arrumar um marido, uma esposa, e de repente começa a entender traços de caráter, e você começa a entender realmente o tipo de pessoa que você quer, que combina com o teu traço, e assim vai. Então perceba, se você conhecer com profundidade essa técnica, como é que vai ser a tua vida a partir daquele momento? Se você que é empresário, certo, levar esse treinamento para a tua empresa, como é que vai ser isso a partir desse momento, certo, a tua empresa? Como é que vai ser os resultados da tua empresa? Sabe aquelas briguinhas que tem na empresa? Sim. Que o patrão não consegue resolver? Sim. É porque tá clicando. Às vezes tem duas rígidas trabalhando junto no mesmo ambiente. Vai criscar, mas se você colocar setores diferentes para cada uma, certo? Dependendo da psicopatia, dependendo de uma série de coisas, elas vão exercer e vão competir para o crescimento da empresa. Não entre si. E assim vai indo, né? Então você, veja só, mas tem um detalhe aqui que é o mais importante de tudo isso para encerrar. E se você pudesse fechar, blindar esse livro aberto, existe possibilidade? Existe possibilidade. Como? Né? Você tem que fechar esse livro aberto primeiro através do conhecimento. Sem conhecimento, se você não é rico é porque não conhece, se você não é feliz é porque não tem conhecimento, se você não conseguiu alcançar alguma coisa e não tem a resposta de $1 milhão é porque você ainda não tem conhecimento. O dia que você conhecer, você fica. Você se torna rico, milionário, acabou. A mesma coisa é o conhecimento. Então, primeira coisa, conhecimento. Segunda coisa, procurar ajuda para tratar as suas dores emocionais e potencializar os seus recursos. Para isso, nós, como terapeutas, já trabalhamos isso nas pessoas, mesmo dentro da empresa, no ambiente terapêutico, empresarial, né? Nós trabalhamos de forma o quê? Sarar essas dores, porque essas dores é que travam o oral, essas dores é que travam o esquizoide, ser rejeitado no ambiente de trabalho, né? E, ou seja, mas quando você trata essa dor no ambiente, seja familiar, profissional, pessoal, individual, amoroso, o que acontece? Se sobressai os teus recursos. Ok? É uma briga. O teu recurso e as tuas dores brigam todo dia. Só que tem uma coisa, essa balança é aquela balança antiga. Se você pesar para um, o outro sobe. Então você precisa apagar um para o outro subir. Então se você apagar as tuas dores, os teus recursos sobem. Se você apagar os teus recursos, as tuas dores sobem. E esse é o caminho que a gente precisa seguir. Como é que eu te acho? Você pode me achar nas redes sociais, mas principalmente você pode mandar aqui pelo WhatsApp 13 955 380013 e eu vou oferecer para você um presente, tá bom? Eu vou fazer uma sessão gratuita para aquela pessoa que entrar em contato comigo, tá bom? Pra gente conversar, falar um pouquinho ou da tua empresa ou da tua vida pessoal, tá bom? E lá eu te dou maiores informações. A gente tem tempo ainda. Eu tô pedindo para você como te encontra, porque assim, você e a Angelita são terapeutas. Sim. Então, você tá falando dos nossos recursos, de tudo isso. Mas ok, eu tenho essa informação, tá tudo certo. Mas como é que eu procuro melhorar isso? Então eu sei o traço de caráter, o Marcelo eu vi no programa, eu me senti visto, entendido o que ele tá falando. Mas e aí, como é que eu melhoro isso? Eu só olho para essa dor, eu procuro uma terapia normal, eu preciso falar com terapeutas específicos que entendam isso comigo, como que a gente faz? E uma empresa, inclusive. Eu vi que na minha empresa o que você falou aí tá me fazendo sentido. Mas e aí, o que eu faço com essa informação? Eu não sei identificar se o traço mais redondo, não sei, eu não tenho esse olhar. E aí, Marcelo? Existem excelentes profissionais, como psicólogos, psicanalistas, terapeutas, né? Mas eu digo sempre que é importante você olhar o nicho de cada pessoa. Sim. Né? O nicho. Ninguém faz tudo.
né? Então tem pessoas que trabalham só com TDAH, enfim, tem um nicho, tá? Então procurar um profissional que te forneça esse nicho. Por exemplo, minha esposa é terapeuta de mulheres, né? Então minha esposa foca em mulheres, né? Então é o foco dela. Eu trabalho com homens, com mulheres, mas trabalho também no sentido empresarial. Ela também tem um nicho da parte empresarial também. Por isso que a gente fala muito sobre a questão do ambiente de empresa. Sim. Então, perceba o seguinte, existem técnicas para você eliminar essas dores, tá? Vai sumir, nunca mais vai doer? Não. Você, na verdade, você vai reprogramar, você vai ressignificar essas dores, ok? Você vai tirar esses hábitos de serem maltratados e tornar por novos hábitos, tá? A qual vão fazer com que aquilo não dói mais, tá? A pessoa perdeu a sua mãe, perdeu o seu pai, aquilo dói, tá? A gente trabalha para quê? Para que aquela dor, ela possa olhar para trás e ter boas lembranças do pai e da mãe, mas já sem dor. Então, isso é ressignificar. Para isso, precisa um processo de luto, e é interessante isso, por quê? Porque processo de luto, por exemplo, se você perdeu o teu chinelo, sabia que é um processo de luto? Não. Toda perda pode ser de um cachorrinho, de um chinelo, de uma aliança, de um cabelo. Minha esposa tá aí, graças a Deus, já voltando o cabelo, paciente oncológica, né? Graças a Deus. Que tá lá voltando. Então, a perda do cabelo é um luto. Ok? Então, você precisa entender qual é o luto que você está preso vivendo. Ressignifica esses lutos, tá? E a gente vai começar a fazer o quê? Investir no teu potencial, no melhor que você tem. Eu queria encerrar aqui, só dando um exemplo, nós fecharmos. E olha só que interessante, tá? Eu vou pegar a mistura do traço do esquizoide e do psicopata, tá? Então, por exemplo, eu ouvi uma frase que postaram ontem, né? E eu achei interessante trazer isso para o teu programa, Tati. Falou assim, tá? Prepare-se para ser rejeitado quando você não aceitar mais ser manipulado. Forte isso. Tá? Só que olha que interessante, quando eu ouvi aquela frase, porque a gente está alinhado com isso, então, foi até uma psicóloga que colocou, mas eu fiz um adendo, na dor. Por quê? Porque olha só, na dor, você se prepara para ser rejeitado quando você não aceitar mais ser manipulado, porque você não vai querer ser manipulado, vai bater na tua dor, que é de ser rejeitado. As pessoas vão te rejeitar, vão querer te jogar de escanteio. Só que tem um detalhe, e se você curar essa dor? Olha aqui, prepare-se para surpreender a todos quando você não aceitar ser mais manipulado. Porque o teu recurso vai subir e você vai literalmente pegar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Gente, isso é um sonho. Pensar nisso é um sonho. Porque você falou no início da culpa. Isso é uma coisa que a gente vive falando aqui no Chá da Tati. A gente tem um processo de culpa muito grande. E essas dores têm um pouco a ver com a culpa, né? Quando você falou, a gente começou a ser concebido, a gente está ali, né, da concepção até o primeiro mês. A gente tem uma questão de culpa, eles estão brigando, a culpa é minha, não sei o quê. Quando você fala disso na vida adulta, a culpa vem o tempo todo sendo nos massacrando, né? Não sei se dá para entender, é muito assunto. Mas quando você fala disso, da gente poder brilhar, é até a gente poder dizer assim, tudo bem eu me curar e ser o melhor do que eu posso ser, atingir o meu maior potencial. Tudo bem eu conseguir ser o melhor que eu posso ser, uma ótima comunicadora, um excelente administrador, um excelente vendedor. Para isso eu preciso curar as minhas dores. Qual é a linha divisória entre a culpa e a libertação? A cura. Como é que ela acontece? Como? Presta atenção, a única coisa que divide a culpa de uma vida de plenitude é você. É a tua decisão. Porque ferramenta nós temos para te oferecer uma vida de plenitude. Agora, a tua decisão é que determina se você quer continuar vivendo as tuas dores ou vivendo os teus recursos. É isso, gente.
E com isso a gente termina esse chá da Tati. Meu Deus, muito obrigada. Deixa eu dizer para vocês. Bom, primeiro agradecer você por estar aqui com a gente. Obrigado, Tati, pela oportunidade. Você é uma mulher extraordinária. Gratidão. Vocês são extraordinários. Programa, sem comentário. Ah, delícia. A gente precisa falar da Cheiro de Rica, que é nossa parceira. E lembrando vocês que a Cheiro de Rica é uma loja que trabalha com perfumes importados e sex shop. Você encontra na Rua dos Pescadores aqui em Peruíbe e na Rua do Comércio lá em Itariri. Chris Maier, que é o nosso hair designer, a gente fala nosso aqui na BSTV, ele cuida dos apresentadores daqui, mas ele atende na Rua Barão de Mauá, se eu não me engano é 457, alguma coisa assim, vou pedir até para a produção se lembrar. 457, na Rua Barão de Mauá, 457. Você consegue encontrar Chris Maier Designer no Instagram para poder saber e fazer o seu cabelo. E a Ideal Fit, que está ali no CRIO, para quem está aqui em Peruíbe, na Luciano de Bona. Você tem uma academia ali que perto do mercado, supermercado CRIO, que você consegue ter o melhor de você lá dentro. Beijo para vocês, até o próximo programa. Até mais. Tchau! Thank you.